Boa tarde, estamos começando aí a nossa conversa de hoje sobre o sistema, deixa eu me arrumar aqui, sobre o sistema linfático. Hoje é o nosso tema aí. A luz está forte lá atrás, mas eu acho que não atrapalha, né? Tem um pessoal aí assistindo pelo Instagram. A gente hoje está ao vivo pelo Instagram. E deixa eu ir organizando aqui. Bom, a gente está ao vivo no Instagram e no deixa eu dar uma posicionada aqui na. Bom, está ao vivo no Instagram e estamos ao vivo pelo WhatsApp ou pelo Facebook na página, no perfil. Nos dois é o perfil da A1D Natural. Iniciando essa conversa hoje sobre o sistema imunológico, né, sistema imunológico humano, tá? A gente vai falar sobre a nossa saúde, como estabelecer aí, ou restabelecer, ou fortalecer o sistema imunológico, tá? Bom, o pessoal que não me conhece ainda, eu sou o Sassá Tupinambá, deixa eu dar uma ajeitada aqui nessa câmera, ver se eu consigo, não dá, consegui reduzir essa luz no fundo aí, mas não dá. Bom, eu sou o Sassá Tupinambá, né? Atuo como terapeuta e quando não estou atuando como terapeuta, eu estou atuando na defesa dos direitos humanos, né? E às vezes fazendo as duas atuações ao mesmo tempo, como agora, né? Fazendo as duas atuações como ao mesmo tempo, ou na defesa de direitos humanos, ou como terapeuta e mais algumas coisas aí. Bem, a gente da nossa família, né, eu junto com a Cristina, criamos e desenvolvemos um trabalho sobre medicinas naturais, racionalidades médicas tradicionais, na A1D Natural, né? A página vocês têm aí, tem informação do nosso site, de outras redes sociais, né? Também, além dos atendimentos com as terapias em consultório ou à distância, a gente também produz alguns produtos naturais, fitocosméticos, fitoterápicos, a partir dessa pesquisa, desse estudo que a gente desenvolve, né? Que iniciou já há bastante tempo da minha parte, acompanhando a minha mãe nos benzimentos, nos processos de acompanhamento de pessoas com alguma enfermidade do que ela fazia, né? Hoje a minha mãe está bem idosa, já parou há algum tempo, e eu venho dando continuidade a esse trabalho, né, fundamental. E a cada dia a gente percebe que é uma atuação muito importante, né? Não é só importante para o nosso povo tupinambá, não é só importante para a nossa família, né? Não é só importante para os nossos vizinhos, para as pessoas que têm acesso a nós, mas um trabalho de extrema importância para a humanidade, né? Então, né, é um trabalho que a gente tem uma dedicação e
a cada dia, conforme as pessoas que vêm procurando a gente para orientação ou para seguir em um processo terapêutico com a nossa supervisão, acompanhamento, a gente vai percebendo a importância e a responsabilidade desse trabalho, né? Iniciado lá atrás, a memória que a gente tem aí é desde do meu bisavô, né? Meu bisavô, que é avô da minha mãe, o Gaju, é a pessoa mais antiga da família que a gente sabe dos trabalhos terapêuticos pelo nome, né? É lógico que antes dele teve outros aí, né? Mas aí depois foi passando para cada geração, né? E eu venho dando continuidade a esse trabalho junto com a Cris, as crianças aqui em casa já aprendendo algumas coisas que provavelmente ou quando eu ficar bem idoso ou quando eu já não estiver mais aqui, alguém na família tem que continuar isso, né? São conhecimentos que não pode parar. Bom, o tema da nossa roda de conversa hoje vai ser bem igual a outra live que a gente fez, tá? O pessoal vai deixando mensagem. Quem estiver seguindo por pessoas que já compartilhou, já tem gente compartilhando, né? As perguntas para serem recebidas aqui é importante deixar ou no Instagram da A1D Natural ou no Facebook da A1D Natural, tá? Os dois é tudo junto, A1D Natural, aonde, né? Como se fosse o aonde do português, mas tem um acento, aí no caso não tem um acento, né? Então é só buscar aí A1D Natural, aonde natural, para vocês deixarem as perguntas, tá? Hoje a nossa conversa é sobre o sistema imunológico, tá? A gente vai começando. Já tem algumas pessoas acompanhando aí pelo Instagram. Pode deixar as perguntas também no Instagram. Eu não sei bem como que funciona, a Cris que está acompanhando. Mas pode deixar também as perguntas pelo Facebook A1D Natural, tá? É aquele que tem o loginho com fundo verde, né, para ficar mais fácil para vocês. A gente tem 3 páginas, né, no Facebook, tem A1D Natural Terapias Holística, A1D Natural Produtos Naturais, né, e tem uma só A1D Natural. Aí a gente coloca tudo lá, as informações mais genéricas, né, as outras é mais específicas. Essa serve tanto para um quanto para outro. Então, vamos lá, né? Eu fiquei pensando aí, eu gosto de pensar na noite anterior, né? Ontem eu comecei a pensar como que seria a nossa conversa hoje. Pensei em trazer algumas coisas mais elaboradas, com mais detalhes, mais algumas coisas técnicas, mas aí como a maior parte do nosso público, né, as pessoas que têm assistido, que têm acompanhado o nosso trabalho, são pessoas leigas, né, pessoas que têm outros interesses aí de estudo. Quando coloca a mão dá uma melhorada na luz, né? Pessoas que têm outro interesse de estudo, que não é dessa área da biologia, da saúde aí, a gente pensou em fazer uma conversa facilitando aí a conversa para todo mundo, né? Que todo mundo possa participar, que levanta a dúvida mesmo. A ideia é essa, né? Que as pessoas acabam procurando informações e pesquisar em alguns lugares. A ideia nossa é essa, tá? Então, hoje continuei pensando como fazer isso. A gente não vai entrar aquelas nomenclaturas da biologia, né, das funções biológicas do nosso organismo, da citologia, os nomes certinho ali, tá? Então eu vou falar meio por cima aí e deixando alguns caminhos para quem quiser se aprofundar depois, ou pessoas que passou, né, no ensino médio na biologia, vem algumas coisas, pode vir algumas lembranças aí, né? E é legal que aí a gente faz essa prática mesmo, é uma troca
mas incentivando a pesquisa, né, para a gente, com o tempo, ser nós mesmos, ser capaz de, do caminho, encontrar esse caminho da cura, né, a autocura, ou o que eu gosto de falar mais, porque para mim, né, não só para mim, para outras pessoas também, a cura é um caminho que a gente não alcança tão fácil, né? Ele não está próximo da gente, né? É como se fosse uma utopia, é um caminho que a gente tem que percorrer tendendo à cura, né? A gente caminha em direção à cura, mas a gente pode tratar, que eu acho um termo melhor, de autocuidado, né? Não autocura, mas autocuidado, nos cuidar de nós mesmos, né? Que é o significado de medicina, o médico, medicar, né? É cuidar, né? É esse cuidado aí que a gente vem falar aqui, né? E para quem me conhece, eu prefiro falar para todo mundo entender, né? Então, por isso que eu não vou entrar em tantos detalhes aí de todas essas nomenclaturas, que acaba a gente perdendo a parte mais importante, que é compreender, né, aonde está e como atua no nosso organismo esse sistema imunológico, né? Então vamos lá. O sistema imunológico, ele muitas vezes, inclusive eu já vi isso com alguns especialistas, né? Confunde ele. O nome pode ser sistema imunológico, sistema imune, sistema imunitário, tá? Vocês podem encontrar na literatura esses registros aí, né? É a mesma coisa, o sistema imunológico, né? É um sistema de defesa e ataque do nosso corpo, tá? Então, muitas vezes o sistema imunológico ele é confundido com o nosso sistema linfático ou o nosso sistema circulatório também, né? Algumas pessoas chegam a fazer essa confusão. Não, algumas pessoas, inclusive especialistas, porque também é muito difícil separar, tá, o sistema imunológico do nosso sistema linfático, principalmente o sistema linfático, né? E é muito difícil separar do nosso sistema circulatório, né? Mas ele não atua só no sistema circulatório. Uma das atuações, principalmente de defesa, aliás, de defesa e ataque também, né? Ele atua muito pelo sistema circulatório, né? Através das células que correm aí nas nossas veias junto com o nosso sangue, né? E aí vocês podem procurar na literatura aí algumas coisas. Já estou preparando também, né, um texto, provavelmente nos próximos dias já vai estar aí disponível, sobre o sistema linfático, e colocar uma bibliografia para o pessoal buscar, né? Mas quem quiser pode já ir buscando isso, tá? Bem, o que é, né, o sistema imunológico? Ele vai cuidar mesmo do nosso sistema, é um sistema de defesa, de alerta, né, de percepção e de defesa e ataque do nosso organismo, né? Ele é composto por células, por tecidos e por alguns órgãos, né? Então o que ele vai fazer no nosso corpo? Ele vai perceber quando tem algum corpo estranho no nosso corpo, né, no nosso organismo. Tem alguma coisa que não faz parte dele, né? Por exemplo, fungos, bactérias, vírus, né? Corpos ou organismo ou substâncias que está provocando são substâncias ou organismo, né, no caso de vírus, bactérias, fungos, patogênicos, né, que está causando
alguma anomalia ou disfunção no nosso organismo, né? Então eles identificam, essas células identificam, e tem as células também que chega e ataca. E aí, no caso de virose, né, porque o vírus ele precisa estar dentro de uma célula viva, né, para ele se desenvolver ali e deixar impresso aí no nosso organismo, né, por essas células se reproduzir, né, o seu RNA ou o seu DNA, ou os dois juntos, né? Tem alguns vírus que tem tanto o DNA como o RNA, né? Tem vírus que tem só o DNA e tem vírus também que tem só o RNA. E ele precisa de uma célula para se multiplicar. Ele sozinho não faz isso, né? Inclusive, alguns especialistas aí acreditam ou afirmam, né, que os vírus não são seres vivos, né, por conta disso. Eles não, sem ter uma outra célula de um hospedeiro, né, ele não consegue se reproduzir. Tá? Então ele tem uma característica aí. Vai saber, né, quem criou, com qual foi a intenção aí ou da natureza para existir os vírus, né? São organismos bem interessantes da gente estudar, não só com esse olhar da medicina ou da biologia, né? Eu acho que cabe outros olhares aí, mas que a gente pode deixar para outra conversa, tá? Então é isso, né? O sistema imunológico ele é composto por alguns órgãos, por tecidos e por células, e que atua na identificação, né? Ele monitora o nosso organismo, se tem invasores, tá? É isso. Se tem invasores aí. E esses invasores podem ser fungo, bactéria, vírus ou alguma substância tóxica, né? Por exemplo, um veneno, sei lá, um veneno de cobra, né? O que mais? Algum alimento também, uma toxina alta, né? Tudo isso vai formar aí os anticorpos, né? Para que ataca esses elementos aí, tá? Mais detalhes sobre isso a gente encontra muito fácil aí nas literaturas, e a gente vai apontar alguns caminhos interessante nesse texto que em breve vai estar publicado. Vamos lá, órgãos interessante e importante para a gente conhecer que atua, que faz parte do sistema imunitário, né, no sistema imunológico. Aí, o nosso pâncreas é um deles, tá? O nosso o pâncreas, a nossa tonsila, que antes a gente conheceu, né? A maioria das pessoas conhece as tonsilas por outro nome, né? Que foi dado errado para elas, que é a amígdalas, tá? São as tonsilas, também é órgão do sistema imunológico. Tem gente que na adolescência é retirado as tonsilas, é retirada as amígdalas, tá? Então essas pessoas que tiveram aí em algum tempo da vida, geralmente é entre 9 e 14 anos, que retiram a tonsila, de crianças e pré-adolescentes, adolescentes, né? Existem outras razões que depois a gente pode até conversar sobre isso, né? Da retirada da tonsilas, mas isso agrava o sistema imunológico. Outras questões também, né? Como eu tinha falado, os sistemas do nosso organismo, todos eles estão interligados, eles funcionam um com a dependência do outro, nenhum tem autonomia total, né? Os órgãos participam, tem órgãos que participam de 2 ou mais, ou 3 sistemas, tem alguns que participam em tudo, né? A gente poderia falar que os principais órgãos do nosso sistema linfático, ele está protegido pelo nosso crânio, né?
está lá dentro do nosso cérebro, ou de toda a massa encefálica, né? Como, por exemplo, a hipófise, né? E outros lá, cerebelo, outras, mas a gente está falando mais de outros órgãos aí, né? A gente tem no sistema imunológico, né, principal, que é onde nasce e começa a formar as células de defesa do nosso corpo, que é na nossa medula óssea, né? A medula óssea é onde as células começam a se formar ali, né? Então é uma parte fundamental aí do sistema linfático, tá? A gente tem mais, eu falei do pâncreas, falei da amígdala, a gente tem mais órgãos aí no sistema linfático. A medula, nossa medula óssea, o que mais que vai ter aí no sistema linfático? As células é umas nomenclaturas aí que eu vou deixar de lado. Bom, então a gente já conhece aí alguns órgãos, né? Depois eu vou lembrando dos outros. E aí, o que é importante, né, a gente perceber? Bom, o que o faz, né? Como que ele atua? O nosso pâncreas, ele atua como um filtro, né? Ele vai pegando algumas informações aí disponível na nossa corrente sanguínea, né? O que tem aumentado mais, tem substância que aumenta, na presença do que, né? Aquela substância aumenta por quê? Aquela substância aumenta porque tem um ataque de bactéria aí, algumas bactérias... Ah, tá. Na apêndice também, sabe aquela apêndice que dá apendicite, bem ali no... Aquela extensão que tem no intestino, bem no início do intestino grosso, que também muita gente inflama, aí a opção mais a primeira aí, e é dado como única opção, é a retirada da apêndice. O pessoal fala, não sei para que serve aquilo, né? Não sei para que serve aquilo. A apêndice é um dos órgãos aí que compõe o nosso sistema de defesa, tá? Ali dentro tem inteligência que a gente não sabe de onde vem. Tá? Vem informações dali, daquelas bactérias, de substâncias que a gente ingeriu, que está no nosso intestino e que, enfim, tem bastante coisa. Então, é um outro órgão aí do nosso... E o timo. O timo... É o timo? O timo é outro órgão também do sistema imunológico, tá? Então, esses órgãos, eles atuam assim, vai verificando, opa, tem tal substância aqui, essa substância ela aumenta quando está tendo um ataque de bactéria. Essa outra substância aqui pode ter um vírus por aí, a célula está sendo modificada, tem alguma coisa acontecendo. Ou, outra coisa que o nosso sistema imunológico atua, né, quando alguma célula ela perde a função dela, né? Ela deixa de cumprir a função dela, tá? Ela deixa de cumprir. Algumas células do sistema imunológico vai lá, o que ela faz? Come aquela célula, come aquelas partes que não está cumprindo a função dela, né? É isso, tá? Traduzindo aí, acho que não tem outra palavra melhor do que o comer mesmo, se alimentar daquilo que não está tendo mais função dentro do organismo, né? Essa parte, essa célula, ela destrói, ela come, né? Essas células aí. Identificou, vai lá, células que tá muito idosa, tá começando a se reproduzir de forma errada, né? Ela vai lá, ataca e consome essa célula aí, anulando ela, né? Quando isso não acontece é quando a gente começa a desenvolver tumores, tá? O sistema imunológico, como eu falei, ele é confundido com o sistema sanguíneo, né? O sistema circulatório, né? Como pelo nosso sangue aí, sistema circulatório, tá? E outros fluidos junto ali, né? Por quê? Porque
as células do sistema imunológico, ela vai circular e vai, pelo sistema circulatório, né? A boa parte é no sangue que está junto com sangue aí que tem lá, né? As partes do sangue, as células que compõem ali, né? Além do soro, tem várias outras. Quem faz hemograma vai ver diversos nomes aí quando for estudar o sistema de defesa, o sistema imunológico. No hemograma vai ter diversos nomes lá, né? Então, o que é importante para nós, né? O que a gente vai trazer de importante para essa roda de conversa aqui, para quem não é especialista da área, né? Para quem não é da biologia, para quem não é da medicina, para quem não precisa entender isso para cuidar das pessoas, né? Tem gente que cuida das pessoas, mas não precisa entender de sistema de defesa, né? Sistema imunológico, né? Por exemplo, as benzedeiras cuidam das pessoas, benze, mas não precisa entender, né? Para benzer não precisa compreender nada disso. Deixa eu ver quem mais. Psicólogos e psicólogas, tem um monte de gente aí que cuida também, né? A mãe, o pai, a avó, essas funções não precisa se especializar muito aí. Mas tem outras pessoas que eu mesmo vou na curiosidade e acabo aprendendo bastante coisa. Por isso que eu acho muito interessante e deixo aí para as pessoas seguir nos livros, tá? Então, o que precisa a gente entender, né, desses sistemas ou desses órgãos para a gente poder manter eles bem, né? Vamos começar lá pelo intestino. O que tem lá na apêndice, né, que dá apendicite lá, que a gente acha que só existe para dar inflamação e juntar bactéria pra caramba ali, né? Várias colônias de bactérias. Bom, ali a gente já sabe, né? Essas informações a gente tem por aí, é sempre falado da flora intestinal, da importância da flora intestinal para o nosso organismo. O nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro, tá? Parte da nossa inteligência corpórea, né? A nossa inteligência do nosso corpo, né? Do nosso organismo, tá ali dentro, acontecendo no nosso intestino, né? Então aí a gente tem esse cuidado, né? A gente tem que ter, então, para a gente ter um sistema imunológico funcionando bem, a gente tem que cuidar da nossa flora intestinal, por conta desse órgão fundamental do sistema imunológico que a vida inteira a gente falou, só existe para criar bactéria, né, que é a apêndice, tá? O pâncreas é outro, né, fundamental ali. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com o pâncreas, né? O pâncreas ele pode ter alguns desgastes aí, as pessoas que têm diabetes, por exemplo, né? Tem alguns desgastes. Tem um outro órgão que eu preciso lembrar agora o nome. Bem, o pâncreas tem a ver aí com essa produção, né? Toda essa estrutura do nosso organismo em torno do consumo do nível, né, que tem de glicose na nossa corrente sanguínea, né, ou fora da célula ou dentro da célula, né, o pâncreas que vai contribuir com isso daí. Então, e o pâncreas também tem alguns vermes, tá, do pâncreas, alguns parasitas que atacam o pâncreas, não só bactéria, não só vírus, mas vermes mesmo, né? Então, o pâncreas também depende do nosso cuidado com a alimentação, né? Aí, lembra que a gente falou outro dia, eu não lembro qual foi o tema que a gente estava tratando, mas eu lembro que eu cheguei a citar o pessoal que vem acompanhando aí as nossas conversas aí pelo Facebook, né, essas lives que a gente vem fazendo. A gente falou
do pH do nosso organismo, né? Que é 7,3 mais ou menos ali. É o pH que vai ter na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue, é esse pH. Mais ou menos 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, vai no limite aí, né? E o mais baixo é 7, tá? pH mais baixo 7 a 7,5, né? Esse é o nosso pH originário. Então, dentro dessa gama do pH aí de 7 a 7,5, a gente está com um sistema imunológico bem interessante, tá? Só lembrando, o pessoal que está acompanhando por outros canais, o pessoal, porque tem alguns amigos, pode, né, compartilhar, isso é bom porque vai aumentando a rede aí, a gente vai aumentando a quantidade de pessoas que a gente vai cuidando também e responsabilidade, né, que eu gosto de falar que a gente tem uma responsabilidade na cura, né, ou uma participação na cura, ou uma contribuição com a cura, que são essas que são compartilhar, né, essas informações é importante. Mas o pessoal que está assistindo por outros meios, outros canais aí, para deixar as perguntas, é bom escrever lá no... É bom escrever lá na página no Facebook da Onde Natural ou no perfil do Instagram da Onde Natural, tá? É a Onde Natural, tudo junto. A Onde Natural você vai encontrar no Face e no Instagram, tá? Bem, voltando aí, né? Então, quando a gente está com esse pH de 7 a 7,5, o que a gente tem garantido aí? O nosso sistema linfático, o nosso linfático também, né? O nosso sistema imunológico, ele está trabalhando bem, tá? Ele está legal, ele está bem, a gente garante aí. Como que a gente vai saber isso, né? Existem algumas formas. Uma delas, quando a gente vai medir o pH, uma delas, se você quer saber certinho como é que tá, exato, é com um medidor de pH, né? Ou digital, ou aquela fitinha de aquário, tá? Ali você consegue medir o pH do seu organismo. Pode ser pela saliva, pode ser com uma gota de sangue, você consegue medir, tá? Eu utilizo a minha língua, né? Eu já percebi, porque eu gosto de ser cobaia de eu mesmo, né? Eu não tenho ninguém cobaia, tá? A minha cobaia sou eu mesmo. Então, eu faço alguns testes para que eu tenha certeza que o pH do meu organismo vai baixar, né? Alguns procedimentos, e eu pego e coloco com a minha língua, a ponta da língua no dente aqui, ó, no palato, passando no palato e no dente, eu percebo quando o meu pH está baixo, né? Então eu passo a língua, percebo o pH baixo. pH baixo, o sistema imunológico está capengando, tá? pH baixou, nosso sistema imunológico está capengando, né? Então a gente falou aquele dia por que a gente fica doente, né? Uma das razões é o pH. Tem outros fatores emocionais aí, tem vários fatores. Mas um dos fatores aí, hoje a gente está trabalhando com o sistema imunológico, é o pH, tá? Baixou o pH, a gente baixa o sistema imunológico. Sabe como que eu tenho feito isso, baixado o meu pH? Eu não tomo nada, não preciso tomar Coca-Cola, não preciso tomar nenhum tipo de refrigerante para baixar o meu sistema imunológico, para baixar o meu pH. Não preciso tomar bebidas alcoólicas, que são as substâncias aí principais que baixam o nosso pH, né? Fumar cigarro, comer farinha branca refinada, comer açúcar refinado, esse açúcar branco aí, né? As coisas doces produzidas com ele, enfim, um monte de coisas aí da indústria alimentícia, né? Eu não preciso fazer nada disso. Uma das formas que eu faço para baixar o pH do meu organismo é assistir certos programas de televisão. Esses da tarde, que fica passando um monte de crime, a turma só mata, 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 mata. Parece que a única notícia que tem do mundo, do Brasil e do mundo, é morte, né? É morte, é crime, homicídio, 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 feminicídio e todos esses que acontecem por aí, a atrocidade que o ser humano pode causar
um ao outro, né? Então o que eu faço? Assisto uns 2, 3 dias, vou lá, faço o teste da língua, pH baixo, vou lá, faço o teste da fita, pH baixo, vou lá, faço o teste do pHômetro digital, que a gente tem um aqui, a gente utiliza ele nos nossos fitocosméticos, mas eu utilizo para medir o pH também. Vai lá, o pH está baixo. Então a melhor forma de eu, como um método científico de autocobaia, né, para baixar o meu pH e ligar a televisão em alguns canais. Eu não vou falar, na outra vez eu falei o canal aqui, teve gente que falou, não fica falando, porque você pode ser processado. Eu falo, então não vou falar quais são os canais. Mas é esses programas, sabe, que fica passando no final da tarde, aí é homicídio, 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 homicídio. É esses daí, né? Violência, 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 é esse daí. Eu quero baixar meu sistema imunológico para eu testar alguma coisa, eu vou lá e assisto. Quero baixar o sistema imunológico? Não, quero baixar o meu pH, né? Ficar ácido, ficar azedo. Eu vou lá e assisto esses programas, tá? Então, a gente vai baixar o nosso sistema, o nosso pH. O que tem de mais fácil é baixar o pH do nosso organismo, tá? Qualquer coisa que a gente comer aí que é ruim, que não é natural, né? Algumas coisas às vezes natural baixa também, tá? A gente vai baixar o nosso pH. Só que o pH do nosso organismo ele também não pode ficar muito alto, tá? Ele não pode ficar alcalino, né? Tem um problema também. Passado aumentar muito, passado 7,5 ali no nosso organismo, também tem alguns problemas aí, né? Então, o nosso sistema imunológico, ele depende de minerais também, né? Como todo o nosso organismo vai depender de minerais. Então a gente precisa ter o manganês equilibrado, acho que é um dos principais aí, mas é todos, tá? Potássio, né? Sódio, magnésio e tantos outros minerais, metais que a gente precisa ter, ferro, enfim, várias substâncias aí que a gente precisa ter em equilíbrio no nosso organismo, tá? Então a gente precisa ter o pH, não é só isso que vai garantir, né? O pH ali entre 7 e 7,5. Eu acho que o 7,3 é um dos melhores aí, tá? Aí a gente tem uma garantia do sistema imunológico. Pelo menos essa parte funcional, essa parte mais orgânica, que depende mais da nossa biologia, é isso. Né? É isso daí, é o que eu estou falando agora. E aí tem algumas coisas que faz parte do nosso corpo mental, né? Do nosso emocional, como é que tá. Tem partes do nosso corpo espiritual ou dos corpos, né? Que geralmente alguns cientistas não gostam de utilizar esse termo holístico, não gostam de usar esse termo espírito, espiritual, alma, né? Então a gente fala de corpo supramental. Tá? A gente tem os corpos supramental, que aí a ciência acaba aceitando. Quando a gente começa a falar de energia espiritual, essas coisas holísticas, essas coisas aí, alguns cientistas, colegas nossos, né, não gostam. Né? Pessoas interessantes, né? Então para a gente ter esse diálogo, existe essa outra terminologia aí, que é os corpos supramentais. Até o mental o pessoal ainda vai, né, que está ali dentro da área da psicologia, dentro da filosofia, né, então o pessoal aceita até aí. E depois existe o supramental, que aí é uma outra história, precisa de uma fogueira para a gente conversar. Bem, o que a gente faz então para a gente garantir aí, ou fortalecer o sistema imunológico, melhorar o sistema imunológico, ou garantir essa manutenção, né, do sistema imunológico? O segredo é alimentação, tá? É um dos, tá? Não só, mas é um dos. Eu acho que um principal, tá? É um dos principais aí. Eu já falei, depois eu quero falar mais sobre isso, mas eu acho que a gente vai ter que chamar outra live e marcar um outro horário. Por quê? Porque é fundamental, a gente precisa ter uma saúde mental boa,
a gente precisa ter, né, uma saúde biológica, né, as funções do nosso organismo estar funcionando legal, a gente precisa ter condições sociais, a gente precisa ter condições econômicas, condições políticas, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de tudo isso, tá? Quando a gente fala de saúde, não dá para falar só de saúde, a gente falar só das funções biológicas, né? Das funções biológicas do nosso organismo. As funções nossas de citologia, a gente não pode tratar só disso, né? Porque saúde, ela compreende outras áreas, né? Ou tem ramificações, né? A gente tem que entender de cultura, né? Outro dia, uma pessoa, eu conversando no metrô com a outra, e eu estava perto, né? Falando de pessoas de uma determinada cultura aí, né? Que eu sou muito próximo. Eu vi eles tudo sujo, as crianças com o pé descalço, a roupa toda suja, né? Então, quando a gente não tem conhecimento, né, antropológico, quando a gente acha que tudo é sujeira, né, que os costumes dos outros é errado, né, então a gente, na saúde, a gente envolve outros conhecimentos além da biologia, né, além das funções biológicas do organismo, tá? Igual hoje é comum, né, hoje as pessoas fazem piadas com costumes no Oriente, com costumes da China de alimentação, né? Eles comem morcego lá, né? Para a Índia vender carne de vaca, de boi no açougue é um absurdo, né? Lá eles comentam, os brasileiros a pendura lá, costela de vaca, come boi, e é vendido no açougue, né? Isso para eles é um absurdo, né? Comer alho para algumas culturas ou religião, comer cebola, né? Então, quando a gente fala de saúde, são conhecimentos muito complexos. A gente tem que conhecer outras coisas, tá? Não dá pra gente ficar só no nosso quadrado, né? Não dá. Não tem como, não tem como. Se eu fico só no meu quadrado aí das ervas, se eu fico só no meu quadrado das funções orgânicas, eu não vou compreender saúde. Não compreende, né? Se eu fico só nesse campo, né, do corpo físico e o corpo mental, né, o corpo emocional, eu não tenho uma amplitude, né, do que esse mundo e o que passa, o que promove a saúde, né? Todos os elementos, todo o conjunto, né, de leque ou conjunto de ações para a gente garantir a saúde, tá? Então é fundamental, né, a gente buscar na espiritualidade, compreender isso, né, por que benzimento cura, né, né, o que tem na água benta da igreja. Eu conheci várias pessoas mal, foi lá na igreja, o padre joga água benta, a pessoa volta para casa, chega em casa já está bem, né? Então a gente precisa compreender muitas coisas para a gente poder falar de saúde, né? Bom, voltando aí, então a alimentação, né, é a principal, tá? Mas não é só isso, tudo isso que eu falei aí de compreensão que a gente precisa ter, né? Mas a gente vai focar um pouquinho agora na alimentação, tá? Então, o que eu como que vai baixar o meu sistema imunológico, vai deixar eu azedo, vai deixar o nosso organismo ácido, né? Açúcar refinado, tá? Leite é um grande ladrão, tá? O leite ele é um grande, alimento que rouba elétrons, né? Ou cargas elétricas ou íons, né? Alimentos que roubam íons. Açúcar, leite, farinha refinada, carboidrato, mais ou menos, né? O carboidrato, quando ele está compondo, né, uma semente integral ali, algo integral, ele é necessário para o nosso organismo, que é o que vai garantir energia para o nosso organismo. Mas quando ele está dentro de alguma coisa que foi beneficiada, como o arroz, que a gente encontra esse arroz branco no supermercado, todo mundo fala, nossa, foi feito um arroz bonito, branquinho, soltinho, né? Quando falou esse arroz bonito, branquinho, soltinho, para mim já não vale nada, né? Arroz tem que ser amarelo, integral, né? Ou escuro, ou avermelhado, ou com aquela casca preta,
Arroz tem que ser assim, né? Falou arroz branquinho pra mim, eu falei, a comida foi uma porcaria. Tá? Teve muita massa, foi uma porcaria. Eu não sei se foi com farinhas integrais, né? Então o carboidrato ele é fundamental na nossa alimentação quando ele está composto integral, né? Junto aí com outras substâncias do cereal, tá? Então ele é importante para nossa alimentação, né? Refrigerante, todos eles, tá? Refrigerante sem exceção, todos os refrigerantes. Por isso que hoje eu não vou falar nome. Até falei nome de um aí já, né? Mas hoje eu não vou falar nome, porque já me falaram aí que eu corro o risco de ser processado, né? Corro o risco de ser processado. Então, refrigerante em geral, não vou falar marca de nome nenhum, todos eles, tá? Todos, desde o mais barato ao mais caro, tá bom? Enfim, passou pela indústria, meu, desconfia. Passou pela indústria, não leva para casa. Por isso é importante, quando a gente for no supermercado, quem faz compra no supermercado, quando for no supermercado, não levar criança, tá? Porque todas as embalagens coloridas, todas essas coisas coloridas é para chamar a atenção das crianças, tá? Por quê? Porque eles fazem tudo colorido. Antigamente não tinha, né? Vocês lembram aí o pessoal que tem 40 anos, a minha faixa etária, né? De 40 a 60, 70 anos aí, vai lembrar disso, que antigamente a gente não via tanta embalagem colorida no supermercado. Hoje a gente vê, até sabão vem com a caixa colorida, né? Sabão em pó tem as caixas coloridas. Por quê? Porque as cores chamam a nossa atenção. A gente, quando vai sair na floresta para procurar alimento, as frutas a gente acha pelas cores. Cores vermelhas, amarelas, laranjadas, rosadas, cores vivas, brilhosas, chamam a nossa atenção. Eu dei uma olhada para trás aqui para ver se eu acho alguma fruta com essas cores. Chama a nossa atenção, tá? Então é isso que eles vão colocar nas embalagens, são cores. E as crianças, meu, se joga no chão mesmo, se não ter aquilo. Principalmente criança que já comeu açúcar, né? Ó, criança que comeu açúcar e quem é viciado em cocaína, é a mesma coisa quando fica sem, tá? Quando fica sem. Quem já foi viciado em cocaína, quem já foi viciado em bebidas alcoólicas, quem já teve qualquer vício, entende bem do que eu estou falando, meu. Por isso que não adianta bater, não adianta dar sacudida na molecadinha que se joga no chão, meu. E dali é vício, né? E não adianta. Viu o colorido lá, ela já identifica com doce, com alguma coisa assim, e vai dar vontade de comer. Então é melhor ir no supermercado e não levar, tá, a molecadinha, porque, meu, é uma tortura pra molecada, né? Eu lembro que eu falei, eu gosto de fazer algumas propagandas das coisas que não tá mais no mercado. Lembra que eu falei outro dia do livro A Nossa Comida Assassina? Eu acho que o nome é esse mesmo, A Nossa Comida Assassina. Procura esse livro no estante virtual, tá caro, hein? Mas vai procurando, vai que um dia alguém oferece lá R$5. De vez em quando eu tenho essa sorte de achar livros bons no estante virtual por R$5. R$5. E aí eu pago 20 no transporte do livro, né, até em casa, no frete. Mas é isso, a gente acaba tendo sorte. Vai procurando esse livro lá, eu não estou achando, só acho de 250 até R$580, já achei esse livro na estante virtual. Bom, então esses alimentos aí vai baixar a nossa imunidade, tá? O que é que eu faço para recuperar a imunidade? Uma delas eu passei aí outro dia, né? Fiz palestra já em alguns lugares em Campinas, fiz palestra lá no Espaço União A Caixa, né? Fiz algumas conversas, todos os atendimentos meu eu falo que é a cura do limão. O limão é um excelente restabilizador, né? Para restabelecer o nosso pH e aí o nosso sistema imunológico, outras funções biológicas do nosso corpo. Ele ajuda no tratamento aí de diversas anomalias, né, que é chamado de doenças, de diversas disfunções, diversos sintomas que o pessoal conhece aí como doença, né? Então limão é o principal. A cura do limão, limão puro, tá? Limão com água não. Limão puro. Em jejum de manhã, limão puro. Limão com água não. Né? Limão com água é outra coisa. Mas eu não quero entrar em polêmica, porque tem uns especialistas aí falando do limão com água, né? Então, bem, eu passo limão puro. Né? Quem quiser beber com água, que beba.
Mas aí depois vai falar, ó, fiquei doente, estava tomando limão lá com água, fiquei doente. A culpa não é minha, né? Eu oriento para tomar o puro. E esse é garantido, 100% garantido, tá? E aí tem outras coisas também, né? Eu acho que a Cris colocou esses dias aí. Se ela não colocou, ela tá para colocar, que eu vi ela preparando algumas receitas aí, né? Como o leite de inhame, tá? Tem até um aqui brotando, que uma amiga deixou com os brotinhos, ó, que vai para a terra, tá? Suco de inhame, o leite de inhame, comer inhame é excelente, tá? Batata doce também ajuda, trouxe aqui, trouxe não, já estava aqui, né? Quem assistiu a semana passada viu. Batata doce brotando aqui pra gente ter rama, tá? É a batata roxa, a roxa, a vermelha, né? Eu gosto daquela branca, a branca é gostosa também, mas essa também é boa. A branca é mais rara do que essa roxa, né? Essa roxa você nem precisa plantar ela, os passarinhos jogam a rama no chão aí e acaba nascendo, tá? O que mais? Aquele suco verde, não suco detox, tá? Detox é uma moda aí, suco detox. Detox pra cá vai ajudar o fígado a limpar. Meu, o fígado nosso é a máquina mais poderosa que eu conheci na minha vida. O fígado ele consegue se reconstituir, se restabelecer sozinho. Sabe o que o fígado precisa? Água. Dá água pro fígado. O fígado precisa de água. O limão ajuda também. Esse suco detox aí é para ter um outro nome, né? É igual o limão com a água morna. Outro dia uma pessoa, quem foi que perguntou? A minha irmã. Ah, limão com água morna, tô tomando todo dia. Eu falei, sempre a gente tomou puro. Continua ela, não, mas eu parei de tomar puro porque eu vi um médico aí falando que é bom o limão com água morna. Eu falei, a água morna é só para você lembrar do limão, né? É só para você lembrar, é só para ter um destaque, que a gente é curioso, vai na novidade, né? A água morna é a novidade, tá? Então esse suco detox aí não vai nele não. Vai no suco, o antigo, que era chamado de suco de clorofila, suco verde também, mas eu acho o nome mais bonito para ele é suco da luz do sol. Esse é o nome mais bonitinho que tem para ele, né? Suco da luz do sol. Eu acho bonito, é filosófico, né? Tem uma filosofia bonita esse suco, tá? O pessoal me pergunta, qual é a receita do suco da luz do sol? Aí eu falo, a receita é muito simples. Você vai tomar o suco de uma árvore, né? Caramba, eu vou bater uma árvore no liquidificador? Eu falo, não precisa ser uma árvore. O que a árvore tem? A árvore tem raiz, a árvore tem caule, e a árvore tem folha, a árvore tem folhas, folhas, né? A árvore tem flores, que eu quis dizer depois. Folhas, flores, e a árvore tem frutos, e a árvore tem semente. Então no suco de uma árvore, a filosofia é essa, tomar o suco de uma árvore. No suco de uma árvore eu tenho que ter raiz, tá? Eu tenho que ter caule, eu tenho que ter folha, eu tenho que ter flores, eu tenho que ter frutas, eu tenho que ter sementes, tá? E aí eu prefiro colocar sementes germinadas, brotos de alpiste, por exemplo, semente de girassol. O que mais eu gosto de usar? Arroz, semente germinada de arroz eu gosto de usar. Várias sementes, tá? Linhaça, a semente que você tiver aí, pode colocar para germinar um pouco. Germinou, joga lá. É um punhado, uma colher, um punhado na mão de semente, coloca lá no liquidificador, tá? Receita vocês vão encontrar por aí, mais específico, mas é só lembrar da filosofia. É o suco de uma árvore e pronto. Precisa mais nada. O que precisa? O suco de uma árvore. O que uma árvore tem? Tem que ter uma raiz. Uma raiz. Ó, é um tubérculo, é raiz também. Batata doce, né? O que mais que é raiz? Aqui, ó. Tá? Batata doce, o que mais? Cenoura é uma raiz. Não poderia ser, mas né? Raiz. Raiz é raiz, tá? Fruta. E não coloca água, tá? A água dele vem do pepino. Pode vir da melancia também. Não vai água. Pode ser da laranja também. Água não vai nesse suco, tá? E aí, tem algumas receitas no YouTube. Mas qualquer coisa a gente pode fazer um dia aí, uma live fazendo suco, preparando suco para todo mundo ver aí. Tá? Como é simples. Eu gosto de preparar porque eu não vou nessas coisas, tem que comprar couve, nada, meu. Eu vou no quintal aqui, acho o dente de leão, pego o dente de leão, acho outras folhas aqui
língua de vaca, orapronobis, outras folhas. Vou lá e bato outras folhas, vai outras folhas, folhas de boldo, manjericão, vai outras folhas, né? A gente vai achando, é o que tem no quintal, é o que nasce no jardim, é isso, é o que a gente pode plantar, né? Semente de alpiste, que é barato. Semente de alpiste é mais barato que linhaça, por exemplo, né? É mais barato que semente de trigo, por exemplo, ou de aveia integral, né? Viva aí, pode ser germinado. Toda semente pode ser germinada e colocado lá, tá? É importante. O que mais que a gente pode falar aí para ajudar o sistema imunológico? A água também é fundamental, tá? A água a gente tem que tomar, e quanto mais alto o pH da água, melhor, tá? A água não tem problema, você pode tomar água com pH 14 se você encontrar, tá? Ela vai subir o seu pH, vai dar um equilíbrio. Conseguir água com pH, se encontrar uma água com pH 14, pode tomar. Tem um amigo que falou que, acho que foi no Acre, um amigo no Acre achou com pH bem próximo aí, foi 11 pH. Tinha uma água lá que ele encontrou numa fonte. Eu ganhei 1 galão. Não, 2 galões de 20 litros. Eu falei pra ele, traz dessa água aí. Ele trouxe aí. 3 galões, agora eu lembrei. Foi 3 galões ele trouxe dessa água. Veio lá do Acre. Bebi água durante muito tempo. Era um copinho por dia, só que eu bebia que tinha que economizar, né? Água boa. Tá? Então essa é as formas que a gente tem aí pra gente cuidar do nosso sistema imunológico, né? E aí, mesmo a gente estando com um sistema imunológico excelente, tem que estar bom, excelente, a gente tem que ter todos esses cuidados, não é garantido que a gente não vai ter uma virose, tá? A gente pode até não ter o sintoma, mas a gente pode ser portador dos vírus, né? E aí a gente pode espalhar essa virose por aí, tá bom? Então a gente tem que continuar tendo os cuidados aí com essa doença aí, Covid-19, que está se espalhando pelo mundo, tá? É fundamental a gente ter esses cuidados, mas não ter preocupação, né? Qual é a diferença de quando eu estou com o sistema imunológico fortalecido e quando eu não estou, quando eu não cuido do meu sistema imunológico com alimentação saudável, né? A diferença é quando eu não cuido da minha alimentação, quando eu não cuido da minha saúde, eu vou ter preocupação, eu vou entrar em pânico, né? Essa é a diferença. E aí, não adianta ter uma boa alimentação se você não tiver uma constituição mental boa, né? Por isso que os nossos colegas aí, psicólogos, psicoterapeutas, né, psicanalistas, são tão importantes, né? Porque a gente precisa também ter uma saúde mental boa para a gente garantir todas as funções do nosso organismo, né? E aí a gente só vai ter saúde mental boa. Lembra que eu falei? A gente tem que cortar algumas coisas que não é alimento. Refrigerante, leite, o leite de vaca, né? Esse leite de caixinha, talvez o leite lá tirado da vaca até pode, em pouca quantidade, porque ele vai ser um ladrão de íons no nosso organismo. Mas alimentos da indústria alimentícia, né? Que coloca um monte de aditivos químicos ali, que não é orgânico, né? A gente tem que se livrar disso daí. A gente se alimenta pelo nosso ouvido também, tá? A gente não pode ficar escutando qualquer coisa. Todos esses programas de televisão que eu já falei, violência, filmes com muita violência, o cérebro da gente não reconhece que aquilo é ficção, né? Ele processa tudo aquilo como sendo real, né? Ele não reconhece que é uma notícia, e a notícia que está dando ali é de fato real, né? Tem bastante homicídio mesmo no mundo, né? No mundo todo, no Brasil, em São Paulo, esses canais aí que passam, esse horário aí, acho que já estava começando, é esse horário que começa, né? Quando eu quero fazer teste para baixar o meu pH e ferrar com o meu sistema imunológico e eu pegar alguma doença para eu mesmo tratar, alguma virose, O pessoal que está no Instagram, vai no Facebook que já vai parar lá, tá? Tem 20 segundos aí. Facebook da A&D Natural, é o que tem o logo verdinho, tá? O Instagram é só, se eu não me engano, 40 minutos, é 1 hora. A gente já está passando, mas também já está finalizando, tá? Então,
esse mau alimento, né, que é sonoro e visual que a gente tem, é, a gente a gente é, também tem um prejuízo, tá? Então, ouvir boas músicas, ler livros, ler poesia, né? Sair, dançar, sair agora não, né? Sair porque a gente tem que ficar em casa, mas dançar, dança em casa, chama o filho, chama o irmão, chama a mãe, chama o pai, quem tá na mesma moradia com você, né, tá compartilhando aí, chama para dançar, não precisa abraçar não, dança cada um no seu canto, mas dança, né? Conta história, faz roda de contar história. As melhores histórias que a gente tem para contar são as histórias que a gente vivenciou, né? Por isso que eu gosto de escutar o meu pai, por isso que eu gosto de escutar a minha mãe, por isso que eu gosto de escutar esse pessoal que passou dos 65, 70 anos, né? Por quê? É, porque são histórias que eles contam, que eles vivenciaram, né? E quanto mais velho, mais histórias tem, histórias bonitas, histórias alegres, histórias engraçadas. A gente tem gafe, né? Então faz isso, chama, reúne as pessoas para contar história, o que aconteceu com você. Meu, eu não sou tão velho assim, né? Eu ainda não cheguei aos 80 anos, mas eu tenho bastante história. Eu pego a molecada aqui em casa, às vezes à noite, eu vou contar o que eu fiz. Ah, quando eu tinha tantos anos eu fiz isso. Tem coisas engraçadas. Ah, eu passei por isso, por essa situação. Tem coisas tristes, né? Tem coisas curiosas que a gente viu por aí. Meu, eu estava em um lugar, aconteceu tal coisa, eu vi tal coisa lá. Ó, isso daí pode acontecer, porque eu já vi em tal lugar, né? São essas as histórias que a gente deve contar. São histórias interessantes, porque são a nossa história, né? Isso, quando a minha mãe me falou isso, eu tinha 11 anos, 10 anos, na verdade, não tinha 11 ainda. Eu li num livro de história que o nosso povo tupinambá tinha sido extinto. E aí a minha mãe falou, a história que nos importa, que nos interessa é a nossa história, é a história que a gente constrói, essa é a história que nos importa. Então é essa história que a gente deve contar para os nossos, né? Então tudo isso é saudável, tá? Fazer essas rodas de conversa, de história, de contar piada, né? Piada saudável, piada que não vai desqualificar ninguém, né? Que não vai menosprezar, né? Que não tem nenhum recorte aí xenofóbico, machista, misógino, homofóbico, né? LGBTfóbico, né, tudo isso daí, né, que não vai atacar os direitos humanos. Essas piadas são engraçadas. E aí quem é o centro da piada? É a gente mesmo, né? A gente cria piada com nós mesmos, a gente vai criando coisas engraçadas com as nossas gafes, os escorregões engraçados que a gente toma da vida, que os engraçados são aqueles que a gente levanta, né, bate a poeira e sai andando. A gente precisa mudar as nossas relações sociais, a gente precisa mudar as nossas relações com a natureza, né? A forma que a gente olha, a forma que a gente lida, a forma que a gente explora a natureza deve ser modificada, tá? A gente tem que coexistir, né, com os outros seres, né? Coexistir e colaborar com os outros seres vivos, né, que compartilha desse planeta junto com a gente. É assim que a gente vai manter a nossa saúde, é assim que a gente vai manter o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual, né? E são esses conhecimentos que nos interessam, né? São conhecimentos que traz isso, são essas as informações que nos interessam. Meu, na hora de telejornal aqui, nessas horas aí, a gente não liga a TV, a gente faz uma roda, ou pega um filme legal, que dá pra assistir com a molecadinha, que não vai ter violência. O que é filme legal? Esses dias eu tô começando a observar aqueles que não precisam daquelas músicas tum dum dum pá, tum atrás, sabe, de fundo, aqueles filmes que tem diálogo, as câmeras mais paradas, as imagens mais paradas. São esses filmes aí que eu acho legal, né? Esses filmes não vai ter tanta atuação, tanto, como falam, apelação mental aí para eu poder ver, né? A imagem mais parada, mais
mais diálogo, alguns momentos que tem um fundo musical, mas é um fundo musical que a gente consegue identificar, que ele não se mistura com a cena e que ele não se mistura com o diálogo que está acontecendo no filme, se tiver, né? Pode ter trilha sonora, um filme precisa ter trilha sonora, mas é uma trilha sonora que ela não mexe com o nosso estado emocional de forma depreciosa, né? De forma a detonar a nossa saúde. É isso aí. Então, as perguntas foram mandadas aí para a Ondê Natural. Eu vou pedir para a Cris passar, tá? Eu vou pegar com ela, ela está acompanhando lá dentro de casa pelo computador, né? E provavelmente já anotou algumas perguntas. Quem tiver mais pergunta, faz, aí a gente dá mais um tempinho, enquanto eu vou fazer algumas propagandas, tá? Bom, começar pelas coisas bem interessantes, né? Muito interessantes aí que está acontecendo, que é muito legal, quem não está acompanhando ainda, acompanhar, que são os cursos que está tendo, agora não é presencial, está sendo à distância, na igreja São Francisco em Hermelino Matarazzo, tá? Esses cursos que está acontecendo ali, essas ações que está acontecendo na igreja São Francisco em Hermelino Matarazzo, é o que a gente pode chamar de revolucionário, tá? Hoje, né? Pensando hoje aí de revolucionário. Talvez há 100 anos atrás não fosse. Né? Porque há 100 anos atrás a gente dava mais importância para as ervas, a gente dava mais importância para os chás, né? Ia mais nas benzedeiras, né? A gente escutava mais outras coisas. Bom, mas hoje é o que tem de revolucionário aí. Pensando em saúde preventiva, pensando em medicina tradicional, pensando em ervas medicinais. É uma ação muito interessante esses cursos lá, que é acessível para todo mundo, tá? Então tá rolando essas atividades lá, né? O que mais que tem? Aonde mais tem os cursos que mas está paralisado agora porque é só presencial. Esse da igreja, depois vocês procuram aí o contato, já tem até matéria no jornal, né, em alguns sites, só para colocar Igreja São Francisco de Assis, Hermelino Matarazzo e Padre Ticão, tá? Ticão. Coloca aí, cruza no Google, lá no oráculo, né, no Google, essas informações vocês vão conseguir aí, contatos, tudo mais, para acompanhar esses cursos, né? Aonde mais que tá acontecendo esses cursos presencial? Na Escola da Cidadania Olímpio Matos. Olímpio Matos, fica ali no Valo Velho, tá bem próximo da estrada de Itapecerica, perto do supermercado Sonda, né? Tem as atividades que acontecem toda terça-feira também na União A Caixa e outras atividades lá do espaço, que é interessante. O que mais que a gente pode falar aí em relação à saúde? Os encontros que tem todas as quartas de manhã no parque, no seco do Parque Santos Dias, né? E lá no Parque Santos Dias acontecem outras coisas, outras atividades, está paralisado também, mas que acontece lá de permacultura, né? De cultivo de orgânicos, tem algumas conversas, algumas atividades ali também no Parque Santo Dias. Que mais que a gente tem presencial, né? Bom, eu acho que presencial é isso. O que a gente tem aí para acompanhar pela internet? Tem o site da Ondê com diversas informações lá, acessível e gratuitas, né? Na página da Ondê vocês também vai ter acesso. Vai acompanhando aí, mas vai mandando as perguntas para a Cris anotar lá. Eu estou fazendo o horário das propagandas para a gente ir fazendo as perguntas, tá? Então, o que mais que a gente tem na página? A gente tem alguns cursos lá na página, tem cursos pagos, tem cursos com preços populares, tem cursos gratuitos. A gente está ainda fazendo inscrição, tá? De um curso que vai ter para formação de Reiki, tá? Que está lá na nossa página também. O que mais que a gente pode ter presencial, né? Aqui em casa, a gente pode, quem quiser vir para conversar, né? A gente pode conversar. O que mais que a gente tem presencial?
Os atendimentos também tá paralisado, que é no consultório, no espaço... Ai, meu Deus. Depois eu vou pedir para a Cris escrever aí, é o espaço... Esqueci agora. Vamos lá, vamos... Amari, Instituto Amari, tá? Que fica em Santa Amaro. A gente está atendendo agora nesse instituto presencial, tá? As consultas, mas... Amari, eu lembrei já, que ela veio falar na janela aqui. Eu já lembrei. A gente tem as consultas lá no Instituto Amari, presencial, mas está paralisado. A gente está fazendo as consultas à distância, tá? Então, pela internet, o que vocês podem acessar? O site páginas no Facebook, o canal no YouTube. A Cris está alimentando com alguns vídeos. Logo vai ter vídeo meu também. É que eu sou meio acanhado, tá? Eu não gosto de fazer vídeo, não. Eu não gosto de fotografia, não gosto de vídeo. Eu sou tímido para essas coisas. A Cris que me convenceu aí, eu tô conseguindo fazer as lives, mas não sei até quando, né? É que eu nem assisto depois, tá? Depois eu não vejo mais isso daqui. Então a gente tem também falando sobre medicina, as medicinas da floresta, né? Tem parceiros nossos aí também. Qual é o nome? Bom, a gente vai divulgar. Deixa eu lembrar aqui o nome. Eu tava com... Iune, Ayahuasca Iune. Procura essa página aí, tá? Tem no Facebook. Vocês vão encontrar, né? Depois eu peço para a Cris colocar o link aí também. Fala sobre as medicinas, não só sobre as medicinas, mas é um espaço aí também importante para a nossa saúde, tá? Física, mental, espiritual, né? É fundamental a gente construir essa rede aí dos que estão cuidando, né? A rede dos que cuidam, tá? Tem o pessoal aí lá, eu já falei, né? Que está atuando lá na União A Caixa. Deixa eu ver o que mais. O nosso site... Tem mais parceira, tem em Campinas, né, o pessoal lá no Espaço em Rede, né, que trabalha com dança, teatro e a capoeira, que também são terapêuticos, né, atividades terapêuticas. Tem um pessoal da cultura, do sarau, né, tem um Binho aí que faz um sarau. O sarau é fundamental, cultura é fundamental, poesia, né. Poesia eu gosto mesmo do Augusto dos Anjos. Tem mais que eu gosto, né? Augusto dos Anjos, tem lá o Edgar Allan Poe, Baudelaire. Eu gosto dos clássicos aí, dos mais antigos, né? Poeta novo que eu gosto, mas que não está tão novo, que já está com quase 100 anos, o Oswaldo Pires de Holanda, Moreira de Acopiara. Quem mais? José Raimundo dos Santos, que é meu pai. Tem mais de poesia aí que é legal. Dos novos. É novo, mas é tudo idoso, né? Meu pai já passa dos 90. O Holanda... 99, o ano que vem ele faz 100. O Moreira de Acopiara já deve estar com 70. São os poetas aí que eu acompanho. Os mais jovens são esses, tá? Que eu gosto. Ah, não, meu. Tem o Luan. Tem o Luan. O Luan é outro poeta aí que eu gosto. Aí tem o pessoal que faz música com poesia, né? Faz música rimada, que tem um pessoal bacana aí também. Eu não vou falar o nome do pessoal do rap, porque tem bastante, tá? Se eu ficar falando o nome de uns e de outros, não. Mas na poesia, que tem uma produção legal, é o Luan, Moreira de Acopiara, Oswaldo Pires de Holanda, José Raimundo dos Santos, que é o meu pai. José Raimundo dos Santos é o meu pai, né? É o pessoal que tem uma produção muito bacana, que vale a pena. E tem outros aí, mas é o que eu gosto, o que eu dou atenção é pra eles, né? Sarau, tem o Sarau do Binho, tem outros aí também, né? Mas o mais conhecido, e é interessante, né, pela circulação que tem, pela produção que tem, todo o entrosamento com o pessoal aí da cultura, da política cultural aqui na Zona Sul. Acho que é o Sarau do Binho, né? Bom, finalizando aí agora as perguntas, eu vou buscar lá com a Cris. Ô Cris, traz as perguntas.
Traz aqui na janela que eu pego. Leva até a janela. E aí a gente... Ah, ela vai trazer aqui. Bom, e aí a gente vai finalizando agora, né? Eu vou responder. Bom, se até eu terminar de responder surgir mais alguma pergunta, ela vai continuar acompanhando lá e ela traz aqui. Senão a gente finaliza logo depois. Não tem perguntas? Não teve ninguém que fez perguntas? Tá, eu lembro teve uma pessoa que falou para falar do emocional e sistema imunológico, né? Mas eu acho que eu já falei um pouco. Não acredito, dessa vez não teve perguntas, da outra vez teve um monte de pergunta, hoje não teve pergunta. Ou eu fui muito bem ou foi uma porcaria. Não deixar dúvida. O que você acha, Cris? Foi bom. Foi bom? Não, Fala que depois a gente vai editar e salvar essas lives pro YouTube. Ó, essas lives que a gente está fazendo, a Cris também está fazendo, a gente vai editar e colocar no YouTube, tá? No nosso canal no YouTube, vai o vídeo para lá. Vai ficar também no Facebook, a parte que ficou gravando ali no Instagram também já coloquei lá, já tá lá, né? A gente vai deixando. E Hoje vai fazer vídeos sobre alimentos. a gente vai fazer vídeo sobre alimentação, a gente vai trazer mais coisas aí, mais algumas dicas, tá? Colocar no nosso canal no YouTube que precisa a gente colocar para funcionar aquilo lá. Ficou parado um tempo, mas agora a gente está retomando, né? É um canal importante aí. Por quê? Porque tem pessoas que não têm redes sociais, né? Tem pessoas que mesmo tendo acesso à internet, não têm redes sociais. Tem amigos, né? Meus amigos que não têm, não utilizam o Instagram, não utilizam o Facebook. Alguns é por posicionamento político, né? Outros é porque não conhece mesmo. Não, e mesmo os que têm, não sabe aonde que... onde eu passei, não, mas eu não vi, aonde eu tenho que clicar para ver o vídeo, tal. Mesmo o pessoal que tem não sabe, tem algumas pessoas que não sabem utilizar. Né? Fala que tem que se inscrever e clicar no sininho para receber notificações por e-mail quando a gente carregar um novo vídeo. Ó, a Cris está falando aqui que lá no YouTube a pessoa tem que se inscrever e clicar no sininho para receber a notificação quando a gente alimentar lá no YouTube. Pra gente é importante que se inscreva, tá? Que quanto mais inscrito, o YouTube vai liberando algumas coisas gratuitas pra gente utilizar. Uma delas é fazer a live lá, né? E o sininho é importante para a pessoa saber quando tem vídeo novo, né? E o sininho é importante para a pessoa saber quando tem vídeo novo, quando tem novo conteúdo lá, né? E vai liberando pra gente. E eu fiquei sabendo que se tiver acima de 1.000 seguidores lá, né? E 4.000 horas de vídeo no ano, aí a gente começa a receber por lá também. O YouTube começa a pagar a gente. É isso, Cris? Como que é o nome que dá nisso? Monetização. Monetização. Então, ó, ajuda aí. Tá? Mas precisa de 4.000 horas. Eu estava falando com a Cris, para 4.000 horas em um ano, a gente tem que colocar 10 horas de vídeo por dia. Não tem como ficar 10 horas alimentando um vídeo ali ou mais, né? É muita coisa que a gente tem que colocar. Passar o dia, colocar a gente fazer um... Como que é o nome daquele programa global lá que já... Mas eu acho que é 4.000 horas acumulado, né? Acumulado no ano. Não, acumulado nos últimos 2 meses. Não sei, vamos ver. Bom, eu estou enrolando para ver se aparece perguntas. Não apareceu pergunta. Vamos finalizar agora. Se tiver pergunta, deixa nos comentários aí, a gente vai pegar. Manda pra mim, tá? Manda aí no quem for pessoal. Tem um botão do WhatsApp lá na página. No WhatsApp? Tem um botão do WhatsApp. Ah, na página da Ondei Natural? Tem um botão que vai direto pro WhatsApp. Ó, a Cris está me informando aqui que na página da Ondei Natural, no Facebook, tem um botão que se você clicar lá já vai... Abre o WhatsApp, o nosso número, é isso? Já vai direto pro WhatsApp da Ondei Natural. Nossa, o negócio tá bem... Eu sou a desenvolvedora. A Cris é responsável aí pela nossa tecnologia, pelo site, pelas páginas, por alimentar. Ela é a parte técnica aí. Ela que ajuda nessas lives aí, que eu não sou bom nisso não.
Meu negócio em telecomunicações é rádio amador. Aí eu manjo. Agora essas coisas aí, muito nova, não sou. Eu prefiro as coisas antigas que não são e nem ficarão obsoletas, tá? Internet, se o dono da empresa lá resolver cortar o meu sinal aqui, ou eu não pagar, já era, né? Hã? Que? Não, uma história puxa a outra, daqui a pouco eu dou tchau. Aí, se o cara resolve cortar a minha internet, já era, né? Mas o rádio não. Mesmo se a Eletropaulo cortar a minha energia elétrica, eu tenho como transmitir pelo rádio, né? Eu consigo, é só arrumar uma bateria de carro. Se eu não conseguir uma bateria de carro, eu consigo outra bateria aí qualquer. 12 volts é um pouquinho mais, 13.8, 15 volts ainda dá, né? Placa de energia solar, eu posso recarregar a bateria, aqueles geradores eólicos, gerador a gasolina. Então mesmo a Eletropaulo cortando a minha energia elétrica, eu consegui alguma fonte de energia elétrica de 12 volts ou 13.8 pelo menos, eu continuo transmitindo com autonomia pelo rádio, né? E converso aí com o mundo todo, né? Dá para conversar com o mundo todo. É só falar inglês. Na verdade é só falar Esperanto, tá? Inglês não. Inglês não é a língua universal. A língua universal é o Esperanto. Só falar Esperanto você consegue falar com pessoas no mundo todo, né? Qualquer parte do mundo. E tem diversos radioamadores no mundo que falam Esperanto, tá? Bom, então é isso. Um abraço, gratidão aí pro pessoal que assistiu até agora, gratidão pro pessoal que vai assistir depois. A Áurea apareceu aqui, né? Até falou, apareceu ali. A Cida? Qual Cida? A minha cunhada? Tá, a minha cunhada a Cida tá acompanhando desde o primeiro aí. Limão puro da Azia. Limão com água da Azia. Você falou que não tinha comentários nem nada, tem, ó. Não tinha pergunta. Ah, tá, limão com água da Azia, a Cida comentou aí, né, minha cunhada. A minha cunhada é terapeuta também, tá? Ela trabalha na Zona Leste de São Paulo. Precisou de terapeutas na Zona Leste de São Paulo. Com a Cida, tá? A Cida vem acompanhando aí também os cursos na igreja lá, que ela mora em São Miguel, né? Na igreja presencial. Excelente terapeuta na Zona Leste de São Paulo. Fez um comentário aí importante, né? Água com limão dá azia. E é verdade, água com limão vai dar azia. Por quê? Você vai colocar mais hidrogênio, H2O, água H2O. Limão tem um monte de hidrogênio. Você coloca mais hidrogênio onde já tem hidrogênio, né? Você vai deixar mais ácido. Pode tomar o limão puro e toma o limão com água para você ver qual que vai ser mais azedinho, né? É isso mesmo, água com limão dá azia. E aumenta o volume também do suco do limão, né? Tem mais que eu posso falar aí? Bom, eu acho que é só, né? Vou dar tchau aqui, porque a Cris que tá fazendo as edições dos vídeos, né? No final eu vou lá e continuo, mas ela que tá trabalhando nessas edições. Ela fala que reduz os meus vídeos de 2 horas, 2 horas e meia, ela tá reduzindo para 15 minutos. Olha só, o resto é só história. Ela tá me chamando aqui de Seu Raimundo. Seu Raimundo é o meu pai. Meu pai, quando começa a contar a história, não para mais, né? É que eu tô tentando ver se dá tempo do pessoal fazer alguma pergunta, mas não faz. Daqui a pouco vão pedir para eu contar a história. Se a Yandara chegar ali e falar: papai, conta a história do dia que você nasceu, aí vocês estão perdidos, viu? Que eu vou ter que contar. Falou, gratidão aí. Tá aparecendo aqui a Hélia. A Hélia Pereira é aquela da Zona Norte? Ah, legal. Legal, a Hélia. Tá estudando aí, fazendo curso com a Cris. Teve acompanhamento com a Cris também. Quem mais que apareceu aí, Cris? Do pessoal conhecido. É bom falar pra gente agradecer. Teve a Kelly. Qual Kelly? A professora? Professora Kelly. Legal. Teve bastante gente que entrou e saiu. Teve outras pessoas da minha família que eu vi rápido aqui.
Foi tão rápido que eu nem lembro o nome agora. Eu só lembro que eu falo, fulano aí. Mas não lembro agora. A minha cunhada hoje eu não vi, mas a Cris viu lá, que ela comentou. Eu só consigo ver 2 pessoas aqui, né? Vai apagando depois. No Instagram eu vi que fica mais gente ali. Só que eu não lembro os nomes porque fica aparecendo aquele monte de sigla de usuário, né? Que o pessoal vai criando, não dá pra identificar as pessoas ali. Então é isso. Estiquei o chiclete aí para ver se alguém mandava alguma pergunta. Não apareceu nada aqui, pelo menos na minha tela aqui não apareceu. Mas se aparecer, manda depois. A gente vai colocar esse texto simplificado, tá? Porque é uma linguagem... A Tabita fez aí uma pergunta. Nossa, Tabita. A Tabita sempre vem com as perguntas interessantes, mas... Quem precisa outra live para responder, né? Saber, a Áurea colocou, que a Tabita quer saber sobre o papel do sono no sistema imunológico, né? O imune que está aqui aparecendo. Tabita, o sono é fundamental para o sistema imunológico, tá? A gente chama ele aquele sono profundo quando a gente está na escuridão total e no silêncio, tá? Silêncio total, escuridão total. Precisa o quarto estar bem escuro, nenhuma fonte de luz lá dentro para isso acontecer. A gente entra num sono profundo, a gente chama de sono de manutenção, tá? Esse sono de manutenção, ele reconstitui o nosso sistema imunológico, reconstitui várias percas e danos que a gente tem nos nossos neurônios, em banco de memória. Por isso dos sonhos, alguns sonhos, a função do sonho é fazer o que a gente faz no HD, que é aquela desfragmentação de disco, sabe? No HD, no computador, a gente faz desfragmentação de disco. Então o sono, ele faz isso, ele desfragmenta o nosso disco. O que é? Joga fora aquelas partes que estão ocupando a nossa memória, mas que não serve para nada. O que não serve para nada? A roupa, a cor da roupa que o balconista da padaria estava utilizando quando você foi lá, né? É uma informação que não serve. Para que você vai querer saber, lembrar amanhã ou depois a cor dessa roupa? A buzina do carro que buzinou para a moto que estava passando na frente, né? A freada do carro, o que mais? Um monte de informação que a gente não precisa dela. Então vai fazer a desfragmentação e a limpeza de disco na hora do sono. E aí também é feito reparo em todas as nossas células. É feito um scanner em todas as células nossas, né, na hora do sono. Aí, Cris, veio pergunta assim, ó. A Tabita fez uma pergunta aqui. Então é feito um scanner, né, pra gente, no nosso organismo, aí, enquanto a gente está dormindo. E aí o nosso organismo começa a fazer a manutenção do que foi danificado no dia. É fundamental a gente ter esse sono profundo na escuridão total, tá? Então, até para o pessoal que é casado, tá? Que dorme sempre com alguém, né, do lado, é bom de vez em quando dormir sozinho, tá? Pelo menos algumas vezes na semana. Tem dia que eu fico no sofá, tem dia que eu durmo na sala, que aí tanto a Cris fica sozinha lá no quarto, como eu fico sozinho também, por esse motivo, tá? Um dos motivos é esse, não é só esse, né? Tem algumas questões espirituais também que ajudam a gente, mas um dos motivos é esse. É importante a gente estar sozinho, em silêncio, né? Por que sozinho? Porque a pessoa pode tocar na gente nesse momento, não é legal, né? Tocar pode despertar a gente, a pessoa pode roncar, né, fazer algum barulho, aí é ruim. Então a gente dormir sozinho de vez em quando é muito bom, na escuridão total. Quem não consegue ficar na escuridão total tem que usar tapa-olho. Quem não conseguir ficar no silêncio total ou quase que total, né, na cidade é muito complicado a gente ficar nesse silêncio da noite, né? É bom utilizar um tapa-ouvido aí, alguma coisa para reduzir o barulho. Fechar a janela, colocar alguma coisa fechar bem a porta do quarto, né? Colocar toalha embaixo da porta para vedar bem, né? Qualquer entrada aí possível de sonoro, tá? É bem interessante. Então o sono ele vai estar atuando não só com o sistema imunológico, mas com todos os outros sistemas do nosso organismo, como um reparador, tá? O sono seria o que seria?
Não, na mecânica seria o mecânico do automóvel. O check-up que o mecânico faz, vai lá e arruma. Ele faz as duas partes. Ele faz o check-up, ele faz a leitura de como que tá todos os nossos sistemas e vai lá consertar isso. É isso que a gente faz dormindo. Dormir é fundamental por conta de, sem contar que a gente tem um relaxamento muscular, descansa os nossos músculos, tem algumas produções durante o sono. A gente cresce durante a noite quando a gente está dormindo, tá? A gente relaxa. A gente fixa o aprendizado, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Depois que eu estudo, eu vou dormir. Eu vou dormir depois que eu estudo. Por quê? Porque eu vou fixar. Eu vou jogar fora o que não presta do estudo e vou fixar aquela parte que presta, a parte que me chamou a atenção, a parte que eu grifei, né? Então, eu faço isso dormindo. Quando eu não utilizo o rapé e a ayahuasca como fixador de conhecimento, tá? Agora eu tô com outros recursos aí. Mas a gente utiliza o sono para isso, tá, Tabita? Muito legal. O sono dá uma live tanto, hein, meu? Dá umas 2 horas de conversa aí ou mais sobre o sono, viu? Tem muita coisa aí que eu não explorei tudo, tá? Do sono. Se for pegar as dimensões, portais que abrem, for pegar as portas, as questões espirituais dentro do sono, né? A gente tem muita coisa para falar do sono, viu? Muita coisa mesmo. Não só no nosso corpo físico, não só no nosso corpo mental, mas nos outros corpos possíveis aí de existência, não só nessa dimensão, mas em outras dimensões possíveis aí, polidimensional, né? Multidimensional. Todas as outras possibilidades do sono. Então é isso daí. Eu acho que agora tem mais pergunta, Áurea? A Áurea viu a pergunta da Tabita. Não sei se foi depois que você viu, acho que não está aparecendo para nós todas as perguntas, hein? É que tem dois lugares que as pessoas estão fazendo pergunta. Uma sala e a página. Qual sala? Uma sala de exibição de vídeo. E a gente acompanha qual? As duas? Tá. Bom, eu acho que não tem mais pergunta. Se tiver, a gente volta depois. Se for desse tipo aí, né? Essa pergunta que a Tabita fez é interessante. Eu vou fazer uma conversa. Com as perguntas que a gente grava vídeos pro YouTube com as perguntas que as pessoas colocaram. Ó, a Cris está falando aqui. E a gente vai... A Áurea falou aqui também que está aberto em 2 lugares. A Cris está falando que as perguntas que a gente for achando aí depois, o que não for respondido no vídeo, manda pra gente no WhatsApp. Esse WhatsApp que está na página 1D Natural, vocês podem mandar pra gente. E aí o que a Cris deu a ideia aqui? De fazer vídeos curtos respondendo as perguntas. Pergunta tal, aí faço um vídeo lá curto só com a resposta daquela pergunta. Mas como que eu vou conseguir fazer isso, Cris? Só se você editar, né? Hã? Só se você editar, porque eu sou igual meu pai, meu. Começa uma história, já puxo outra. Se deixar, eu passo... eu aprendi com ele, meu. Essa coisa... A academia não fez tanto efeito assim na minha vida, viu? Porque eu continuo na forma familiar de transmissão de conhecimento. É uma história puxa outra. Daqui a pouco eu já vou estar falando de outra coisa aqui. Acabou as perguntas? Vamos dar um tempo aqui. Tem mais recado para dar? Interessante? Não? Você está fazendo atendimento de ginecologia natural online à distância? Sim. Está fazendo? Dá para atender à distância a ginecologia natural? Tá bom. Então, ó, a Cris está falando que quem quiser agendar com ela atendimento de ginecologia natural pode agendar. Eu também estou atendendo à distância, tá? Fazendo atendimento aí, pode agendar também, me chamar no WhatsApp, mandar mensagem. Eu também estou atendendo à distância. Agora só à distância, né? Quando passar essa pandemia, a gente começar a achatar o nosso gráfico. Não é mensagem, é o que, Cris? Chamada de vídeo, não é mensagem não, é a distância por chamada de vídeo. É tecnologia, né, meu? Tem que usar. Se tá aí, tem que usar. Logo vai ficar obsoleto mesmo, essas coisas, vocês vão ver. Lembra do filme Mad Max? Quem assistiu nos anos 80 o filme Mad Max? Era Mad Max, né? Aquele filme lá, futurista. Do Mel Gibson.
O Mel Gibson, Mad Max. Quem assistiu Mad Max? Estamos perto, hein? Essa tecnologia aqui, ó, câmera, internet, vai ficar tudo obsoleto, né? Aí só vai ter comunicação, telecomunicação, radioamadores, tá? Só radioamadores vai conseguir aí, por um bom período ainda, fazer comunicação à distância. Todos os outros meios de comunicação à distância vai ficar obsoleto. Celular, pode esquecer, tá com os dias contados. Tá com os dias contados, tá? Então, quem não é radioamador ainda, procura se informar, vai pensando aí que é o que vai ter, tá? Tem outro serviço aí que é Rádio Cidadão, funciona pelo rádio também, é mais simples, mais fácil de ter licença, equipamento é mais barato, também serve, também funciona, né? É o que vai ter, é o que vai ter, tá? De comunicação. Então é isso aí. Um abraço, enrolei, estiquei chiclete, não apareceu mais pergunta. Áurea, gratidão pela colaboração aí, replicou aí, retransmitiu a pergunta da Tabita, e a gente vai ficar por aqui. Quem tiver alguma dúvida pode mandar, quem tiver dúvida sobre outras coisas, quem tiver ideia, fala sobre fala sobre tal assunto, né? Vai dando ideia aí, o que vocês querem saber. O que vocês querem saber de informação, vai dando ideia. A Cris está alimentando, né, mais uma propaganda aí, o nosso canal no YouTube, a gente vai colocar os links aí no Facebook, mas vai mandar os links pelo WhatsApp. Tem um grupo que a Cris criou, acho que tem uns 2 ou 3 no Telegram, que a gente passa essas dicas, passa informação. Quem quiser, é só procurar no... Todos os conteúdos que a gente tem gratuito está no Telegram. De todos os canais está tudo no Telegram. Quem entra consegue ver o histórico. Tá, quem entra no canal, no Telegram, nesse grupo, consegue ver o histórico, acessar, tem PDF, tem os links. É só procurar a Ondê Natural Canal no Telegram. A Cris está falando aqui. Então é isso, gente. Vou parar. A molecada já descobriu que eu tô aqui fora, já tá chegando aí, daqui a pouco a turma tá aqui. Beleza? Então um abraço, gratidão aí ao pessoal que assistiu, gratidão às contribuições, gratidão por acompanhar a gente. Abraço para todos e todas. Ou todas, e todos também, né? A ordem aí.